Aí na filmagem só. Vai lá, tá. Lucas capítulo 13, versículo 22. Lucas 13, 22 a 35. Em Lucas 13, 22 a 35, nós temos aqui o foco em Jerusalém. E a vida de Jesus foi intensa, de ensinamento constante. Quer dizer que Jesus nunca parava de ensinar, ele estava sempre ensinando a palavra. É relatado por Lucas que Jesus ensinava até ao caminhar, né? Ele ensinava naturalmente, respondendo perguntas, provocando indagações, ou até mesmo quando era provocado. O trecho de Lucas 13, 22 a 35 é no caminho para Jerusalém. Então Jesus aproveitou cada cidade e aldeia onde passou para continuar ensinando. Amém? Amém. É por isso que Jesus é de fato o mestre dos mestres. Então nunca vamos parar de aprender com ele. E no decorrer entre uma cidade e outra, Jesus foi interrogado e alertado, né? Nos versículos 22 a 30, Jesus foi perguntado se são poucos os que são salvos, né? Muito bem, então você já está andando com Jesus há algum tempo, então você já tem uma indicação de qual vai ser a resposta, né? E Jesus, depois disso, nos versículos 31 a 35, 21 a 35, 31 a 35, na verdade, ele foi alertado a fugir para salvar-se. Então disseram para Jesus: foge para salvar a tua vida. Imagina alguém alertar Jesus nesse sentido. Porém é Jesus que vai alertar os salvos e ele enfrentará Jerusalém para ser o nosso grande Salvador. Amém? Vamos ver aí, Daniel, versículos 22 a 30. Vamos ver aí que salvação é algo difícil de alcançar, mas muito fácil de perder. Amém? Amém. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfia por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido, bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vos será lançados fora. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros a que serão os derradeiros. Muito bem. A versão diferente. Bem diferente, um pouquinho. Então, no final das contas, Jesus está falando sobre a salvação. Que salvação é algo difícil de alcançar, mas muito fácil de perder. Então, o ensino de Jesus, ele despertava a mente das pessoas, né? Então, a própria pergunta já indicava que o próprio ensino de Jesus estava sendo absorvido. Ou seja, quem andava com ele estava concluindo que se as coisas são de fato como Jesus ensina, então é bem possível que os salvos sejam bem menos do que se imaginar, né? Então Jesus ensina a nos preocuparmos com o quê? Com a salvação. Então o foco de Jesus é que nós nos preocupemos com a salvação. Porque todas as coisas nesse mundo
vão passar. Não é isso? O mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então o foco de Jesus é a salvação. Jesus nos ensina a nos preocuparmos com a salvação. É isso que importa no final, não é? Então, agora se fosse predestinação, não precisava ninguém se preocupar. Né? Nem os perdidos precisavam se preocupar em mudar de vida, porque não ia adiantar nada, já estava predestinado. Nem os salvos em evitar o mal, porque já estavam salvos, uma vez salvos, salvos para sempre. Né? Então Jesus, ele foi além do sim. Ele disse o porquê e o como. Né? Então nenhum homem poderá culpar a Deus se não for salvo. Né? Porque Deus sempre tem feito a parte dele. Agora cabe a nós, cada um de nós, fazermos a parte que nos cabe para a salvação. Amém? Então existe uma parte que depende de cada um de nós. Jesus começa respondendo essa pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? Ele começa dizendo: esforçai-vos se você quer ser salvo. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Amém? Então existe uma parte que depende de cada um de nós. Né? Agora algumas pessoas, Jesus disse, vão querer mais do que, mas não conseguirão. Então pessoas vão querer ser salvas. Pessoas vão até querer andar pelo caminho direito. Mas pode chegar uma hora em que os esforços dela não sejam suficientes. Jesus disse que é tão difícil ser salvo, porque a parte do homem, muitas vezes ele não quer fazer. Né? Então ele vai querer, mas não vai o quê? Não vai conseguir. Então alguns vão querer, mas não conseguirão. E você sabe disso, você que está andando, especialmente conosco no caminhada cristã, você sabe que a igreja sente saudade daqueles que dificilmente retornaram. Porque a pessoa, né, se colocou numa situação tão complicada que a porta que era estreita ficou mais estreita ainda. Então nós temos aí o grande chefe de família, o dono da casa, que é Jesus. Ele está falando dele mesmo. Né? E na hora de dormir, o dono da casa então coloca os seus servos dentro, né? Para que todo mundo possa dormir, e ele fecha o quê? Fecha a porta. Você lembra que essa coisa de fechar a porta era tão séria, né? Que Jesus contou uma parábola que um homem ficou insistindo muito para que um amigo pudesse dar para ele 3 pães depois da meia-noite por causa de um... Então esse negócio é sério, depois que fecha, ele não vai abrir mais. Então o bom servo, ele fica atento aos movimentos do seu senhor. Não é verdade? Então se o senhor fecha a porta às 19 horas, não adianta lá eu chegar às 20. Eu sei como é que a coisa funciona. Né? Então o bom servo, ele fica prestando atenção nas atitudes do seu senhor. Ele sabe como é que as coisas funcionam. Agora, qual que é a resposta quando essas pessoas batem na porta e falam: abre a porta pra gente? A resposta é: não conheço vocês. Como? Não sei de onde vocês são. Como? Não sei de onde sois. Essa é a resposta mais chocante que uma pessoa vai ouvir na última hora. Porque as pessoas achavam que estavam em comunhão, mas estavam em comunhão com si mesmos, não com o Senhor. As pessoas ouviram os ensinamentos, mas não estavam nem muito afim de colocar em prática. É gostoso ouvir, é emocionante as palestras, mas põe em prática. Isso aí ninguém põe mesmo, né?
Então acaba que a pessoa, ela vai descobrir que ela não fazia parte, né, daqueles que vão entrar. Não sei de onde sois. É a resposta mais chocante na última hora. Então, quem vive como servo de si mesmo, jamais será reconhecido como servo de Cristo na última hora. Né? Agora, muita gente vai querer, mas não vai entrar. Né? Muita gente vai querer, mas a porta se tornará estreita demais para essa pessoa. Então, nós temos que ficar apercebidos, amém? Nós temos que ficar alertas, né? Então será um desespero constrangedor. Por quê? O que essas pessoas alegam? Senhor, comíamos e bebíamos contigo, ensinávamos em nossas ruas. As pessoas estão alegando o quê? Intimidade. É uma pretensa intimidade, que na verdade, dessa intimidade, elas não colheram fruto nenhum, se é que tinham. Então as próprias palavras delas depõem contra elas. Se elas conheciam o Senhor, como é que chegaram atrasadas? Se elas ouviram os ensinamentos, como é que estão praticando iniquidade? Então a própria justificativa serve como argumento contra eles próprios. Né? Então, o grande chefe os decepcionará. O que ele vai dizer? Nunca te conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais o quê? A iniquidade. Né? Existe o pecado passivo e existe o pecado ativo, que é a iniquidade. A iniquidade é quando você faz uma coisa, mesmo sabendo que Deus queria que você fizesse o contrário. Você sabe a vontade de Deus, mas você vai mesmo assim agir de propósito contra o mandamento dele. Isso é iniquidade. Isso é perversidade do ser humano. Né? Então, a perplexidade será tão grande que tudo que eles disserem será contra eles mesmos. Né? Se eles tinham comunhão e foram ensinados, então eles não tinham desculpas para não estarem lá quando a porta foi fechada. Então, ao invés de praticar os ensinamentos que eles receberam, eles foram o quê? Foram hipócritas. Né? E praticaram iniquidades. Né? Se a porta é mesmo estreita, a maioria dos que se acham salvos hoje estarão perdidos. Nossa irmã Adriele sempre diz, né, que quando essa lâmpada vai queimar daqui a pouco, irmã, na hora do clímax da mensagem. Pode tirar aquela lá, já para substituir, viu? Já pode ficar na mão aí. Mas nossa irmã Adriane dizia que quando ela se converteu à denominação, ela pensou que a porta era estreita. Quando ela saiu, ela viu que a porta era mais estreita ainda. E de fato, choro e ranger de dentes nas trevas. Pode haver tormento maior do que isso? E Jesus está falando sobre os filhos de Israel. Que os filhos de Israel não podiam descuidar de fazer a sua parte. Né? Se os filhos de Israel descuidassem de fazer a sua parte, o que eles iam obter? Choro e ranger de dentes nas trevas. Porque os filhos de Israel, eles não estavam predestinados só por serem da linhagem abrâmica. E o que Jesus está dizendo no versículo 28? Ele está dizendo o que ele ilustrou em Lucas 16, 19 e 31. Quando ele contou a história de um homem rico que morreu e foi para o tormento, e de o homem mendigo que foi para o seio de Abraão. E aí o mendigo estava com Abraão e o rico longe. E o rico vendo Lázaro no seio de Abraão disse: Pai Abraão, então ele era judeu. Mas ele estava onde? No tormento,
nas chamas, no choro, no ranger de dentes nas trevas. Né? Por quê? Talvez ele achou que era predestinado e não fez a sua parte. Então, não tem predestinação. O homem tem que fazer a sua parte, amém? A comunhão no reino de Deus seria então estendida em todas as direções do mundo e os de muitas nações ocupariam os lugares dos judeus. Então, se você está aqui na igreja fiel a Cristo hoje, você está no lugar de algum judeu que não quis. Né? Então, contudo, o alerta de Jesus continua válido para nós. Né? Hoje, nós que tomamos, né, lugar à mesa no reino de Deus. Você veio aqui, você participou do pão, você participou do fruto da videira, você vai participar da comunhão ali logo mais com a igreja. Então você está tomando parte na mesa do reino de Deus. Amém? Então a nação de Israel era primeiro e todos os gentios, em último, perderam o seu lugar aos gentios. Né? Os gentios em massa entraram no reino de Deus aderindo ao Evangelho. E os judeus ficaram onde? Ficaram de fora. Então, no contexto, essa frase, né? Muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. No contexto, essa frase não é só um ditado nos lábios de Jesus, mas uma profecia que foi cumprida com exatidão. E qual que é a aplicação? São poucos os que são salvos? Bem, eu sei que lá vai ter uma grande multidão, mas no momento, né, em relação ao número dos que podiam ser salvos, né, os que efetivamente serão salvos, a resposta é qual? São poucos. Não porque Deus não quer. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, que todos cheguem a pleno conhecimento da verdade, e por isso ele espalhou o seu Novo Testamento escrito no mundo inteiro, em diversas línguas. Mas o homem pega aquilo, não entende, distorce, usurpa, e aí o homem então dificulta, né, a ser salvo. Então são poucos os que são salvos? Você já sabe a resposta. Portanto, aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Amém? Então cresçamos em discernimento espiritual para não sermos achados depois, né, praticando iniquidade. A iniquidade da hipocrisia. Né? Principalmente depois de termos tido o quê? A comunhão no reino e o ensino de Jesus. Aí fica pior ainda, dizer, Senhor, comíamos e bebíamos contigo, ensinava-nos. Bom, então, por que nós estamos atrasados? A hora que a porta fecha. Amém? E aí, então, versículo 31 a 35. Pode ler, Daniel. Amém. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apredejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não o fizeste? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Muito bem. Então Jesus decidido não pode ser detido, amém? Isso aí, um homem decidido não pode ser detido. Jesus era um homem decidido. Tem para dar esse exemplo para nós. Né? Então Jesus decidido não pode ser detido. Parece que os fariseus, eles queriam paralisar Jesus.
E o que paralisa as pessoas nos seus bons propósitos e projetos? O medo. E aí parece que os fariseus queriam paralisar Jesus, né? Então sua arma disfarçada de preocupação era o medo. Olha, Jesus está pregando muito, fazendo muita campanha. Herodes está querendo te pegar, hein? Né? Então Herodes decapitara João e Herodes tinha curiosidade de ver Jesus. Né? Jesus estava ficando falado. Né? Então o aviso era como se Herodes estivesse o quê? Caçando Jesus. Herodes não estava caçando Jesus. Herodes tinha curiosidade de ver Jesus. Talvez encontrando Jesus teria um conflito e aí as coisas poderiam piorar. Mas a notícia é dada para Jesus como se Herodes estivesse caçando Jesus. Né? Bem, Jesus mandou um recado ao rei, se é que o levariam esse recado. Né? Herodes Antipas não passava de um egoísta oportunista. Para não dizer o homem errado no lugar certo, um ladrão, né? Uma raposa, né? Um usurpador, digamos assim, um esperto, enfim. Não era bom ser chamado de raposa da maneira que Jesus se referiu a Herodes. Então, Jesus mostrou aos fariseus que a sua missão não seria interrompida, nem por Herodes, nem pelos fariseus, nem pelos sacerdotes, por ninguém. Amém? Jesus tinha uma missão, ele iria cumprir a missão e essa missão não seria interrompida porque Jesus sabia o que ele já tinha decidido quando resolveu partir para Jerusalém. E eles não conseguiram então plantar o que em Jesus? Medo. Cuidado quando as pessoas plantam em você a semente do medo no propósito que é totalmente divino para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Então, eles não conseguiram plantar a semente do medo no coração de Jesus. Né? Agora, Jesus conhecia o seu projeto. Herodes e os fariseus, eles não conheciam o projeto de Jesus. Jesus conhecia o seu projeto, ele ia para Jerusalém e ele sabia o que ele iria fazer lá. Né? Hoje e amanhã, Jesus fala, hoje e amanhã expulso o demônio, curo as pessoas, no terceiro dia eu termino. Só que esse terceiro dia é qual dia? É o dia da sua ressurreição. Amém? No dia da ressurreição, ele já teria terminado. Né? Então o terceiro dia é uma alusão à ressurreição. É lógico que eles não entenderam isso na resposta de Jesus, mas nós entendemos agora. Bem, então Jesus chegaria a Jerusalém em 3 dias, mas não para reinar. Né? Muitos religiosos acham que Jesus vai reinar em Jerusalém por 1000 anos, né? Num trono físico. Eles não entendem o reino de Deus porque Jesus já foi para Jerusalém. Mas ele não foi para reinar, mas para o quê? Para dar a sua vida em resgate por muitos. Não esperava que um profeta de Deus verdadeiro não morresse em Jerusalém. Porque essa era a recepção que o povo de Israel costumava dar para mensageiros de Deus. A morte. Não é muito diferente de hoje em dia. Né? Então, Jesus chegaria a Jerusalém em 3 dias. Não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Essa é uma frase triste, não? Jesus está falando o que de Jerusalém? De que Jerusalém mata os profetas dela. Apedreja os que são enviados. É isso. Então o que eles iam fazer com Jesus não era diferente do que eles fizeram com tantos outros antes de Jesus. Né? Então não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. É uma frase triste para aqueles dias. Bem, então o desejo divino
era que Jerusalém fosse o quê? Fosse uma cidade fiel. Jesus não diz: quantas vezes, Jerusalém, eu quis reunir os teus filhos todos debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos. Tá? E você não se atreva, hein, a pegar um pintinho quando ele estiver debaixo das asas de uma galinha. Né? Então, agora, ao invés de... Deus sempre esperou que Jerusalém fosse uma cidade fiel. Porque o próprio nome Jerusalém significa, né, justiça e paz. Justiça e paz. Então, ao invés de justiça e paz, ela se acostumou a recusar a ouvir o Senhor. Né? Então Jesus expressa um lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Está vendo? Não tinha predestinação. Se eles não fizessem a parte deles, não tinha jeito. Qual era a parte que não foi feita por Jerusalém? Acolher, ouvir e obedecer os mensageiros de Deus. Então, preste atenção. Deus abre os corações, mas Ele não fala direto nos corações. Deus abre os corações, mas no mínimo nós temos que abrir o quê? Os ouvidos. Deus não abre o coração de quem fecha os ouvidos para Ele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito. Amém? Então, o versículo 34 é uma prova indireta que Jesus se considerava Yahvé, ou parte integrante da divindade. Durante toda a história de Israel, muitas vezes, Jesus, em espírito, ele quis reunir o seu povo sob a sua proteção. E agora ele estava lá, Deus em carne, com o mesmo desejo no coração. Mas vós não quiseste. Então, quando o ser humano não quer, nem Deus vai dar jeito. Amém? Mas quando o ser humano faz a sua parte, esforçar-vos, então Deus dá todo o suporte necessário para que se concretize a salvação. Então, mas com tal atitude o povo de Israel não poderia evitar o quê? O castigo. Um verdadeiro profeta sempre era recebido por Jerusalém de modo habitual. Né? Esse era o modo habitual de Jerusalém receber um profeta. A cidade era como um homem vil, arrogante, que nunca aceitava ser chamado ao arrependimento. Isso era Jerusalém. Então a cidade da qual os judeus se orgulhavam seria o quê? Destruída. Você lembra quando Jesus, saindo do templo, os discípulos falaram: mestre, olha que grandes construções. Eles tinham orgulho do templo, né? Que Herodes o Grande começou a reconstrução, já tinha 46 anos quando Jesus estava andando lá e ainda não tinham terminado ainda. Né? Enfim, mas a cidade da qual os judeus se orgulhavam seria destruída, os sobreviventes espalhados pelo Império Romano, mas a maioria seriam mortos. E muitos, o quê? Entenderiam este evento como uma vinda de Jesus em juízo. O juízo temporal sobre Israel prefigura e pré-anuncia
um juízo final sobre o mundo inteiro. Amém? Então, na segunda vinda de Cristo, todo joelho se dobrará. Amém. Toda língua confessará que Jesus é o Cristo, o Senhor, para a glória de Deus bendito. Amém. Bendito que vem em nome do Senhor. Então, toda a geração de Jerusalém que rejeitou Jesus em sua primeira vinda, o reconhecerá na segunda. Todavia, como para muitos, será o quê? Tarde demais para serem salvos. Não havia naquela época e nem há hoje predestinação. Qual que é a aplicação? O rei Herodes Antipas não era absolutamente nada diante do eterno propósito no caminho de Cristo. Um homem sem medo não pode dar um passo atrás na direção de seus objetivos. Amém? E Jesus não era um homem capaz de ser amedrontado por nada nem por ninguém. Então Jesus não se deixava manipular pelo medo. E eu espero que você também não permita. Amém? Amém. Jesus não tinha medo, mas certamente ele tinha amor de sobra sobre Jerusalém. E ele expressou o seu pesar pela destruição da cidade, que aconteceria 30 anos depois. Então Jesus já estava chorando por Jerusalém 30 anos antes de ela ser cercada pelos romanos. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, o seu prazer é que este se arrependa e deixe os seus maus caminhos. Amém? Amém. E o que isso significa? Que embora o amor de Deus por nós seja imensurável, os salvos são poucos. Porque não existe predestinação. Amém? Conclusões e desafios de Lucas 13, 22 a 35. No caminho para a eternidade, Jesus continua nos ensinando e despertando o nosso interesse espiritual. Então continue aprendendo com Cristo, amém? Nunca vamos parar de aprender. Jesus nunca deixa de ensinar. Agora que você já aprendeu com Jesus, então ensine que os salvos são poucos. Não pelo desejo de Deus, porque pelo desejo de Deus não tinha uma só alma perdida nesse mundo. Mas porque cada um precisa fazer a sua parte. Cada um precisa praticar a palavra de Cristo. Amém? Não ser hipócrita e não praticar iniquidades. Então ensine-se que se você não tiver medo de praticar decididamente a palavra de Deus, ninguém vai te fazer fugir do seu bom destino. Amém? Não deixe o medo paralisar você no meio de uma grande empreitada. Deus sempre tem feito a parte dele. Nós devemos preocupar em sermos sinceros e irrepreensíveis, pois é com dificuldade que o justo será salvo. Por quê? Porque não existe predestinação. Então, mantenha-se nos primeiros lugares. Amém? Amém. Que você, como primeiro, não venha jamais a ser último. Amém? Amém. Não tem predestinação. Faça a sua parte, porque Deus já fez a dele. Amém? Vamos